Olá, esse é o segundo vídeo que eu estou gravando, que fala do meu processo de descoberta da insuficiência da válvula mitral até a cirurgia de reparo dessa válvula ou da troca da válvula, se não for possível a plástica. Eu vou contar para vocês hoje como foi o segmento no pós-internação e da consulta com a cardiologista. Eles me orientaram, né, na internação, que eu procurasse com urgência um cardiologista. E eu procurei uma cardiologista aqui perto da minha casa, que é a doutora Lilian, e segui em acompanhamento com ela. Ela conversou comigo, né, ouviu a minha história, olhou meus exames e ela me questionou, né, várias coisas que ela questionou se eu já tinha essa insuficiência da válvula mitral, que muitas crianças nascem, né, com um problema que eu acho que eles chamam de prolapso, mas eu nunca soube disso. Me perguntou se eu tinha febre reumática também. Nunca tive problemas de garganta, que geralmente é o que causa, né, a febre reumática, infecções de garganta repetidas e tal. Não, nunca tive. Nunca descobri febre reumática. E ela disse que achava que poderia ser, a hipótese que ela deu para essa, foi alguma infecção bacteriana, que agora eu descobri que só bactéria causa esse problema da válvula. E que eu também não sei que infecção foi essa, porque eu não me lembro de ter tido algum problema, de ter ficado doente, assim, e que possa ser a causa, né? Então ela me passou medicação, hoje eu tomo o bisoprolol, a princípio ela passou 1,25, hoje eu tomo 2,5, e um diurético, que é o espirulactona. E eu, com essas medicações, e eu fazia acompanhamento. A princípio, eu ia de 3 em 3 meses para consulta. E fazia ecocardiograma também, assim, periódico. E depois foi se passando um pouquinho, eu ia a cada 6 meses. E ficou estável o meu problema, até nos exames de ecocardiograma, até regrediu. Essa insuficiência mitral, que a princípio era moderada, em alguns exames consta até como leve. Nos exames que se seguiram ali, né? Mas e sintomas assim eu tinha poucos, assim, eu nunca tive inchaço nas pernas, esse tipo de problema, mas sempre tive essa fadiga, que não melhorava. Só que, de um tempo pra cá, essa fadiga piorou. Eu comecei a ter cansaço aos mínimos esforços, assim, tipo, subir uma escada, subir no degrau do ônibus, aqueles ônibus que são mais altos, eu sentia falta de ar, muito cansada. Quando eu subo as escadas aqui do meu prédio, por exemplo, tem 4 lances de escada para chegar na rua, eu tinha que sentar quando chegava lá em cima, porque eu tinha falta de ar, um cansaço, assim, bem grande. Para subir ladeira, eu tinha bastante dificuldade. E aí, mas assim, segui os exames normais. A médica, até na penúltima consulta que eu tive com ela, ela falou assim: não, vamos pedir as vitaminas para você, porque o seu exame do ecocardiograma não explica esse cansaço todo. Aí ela pediu vitamina D, vitamina B6, acho que várias vitaminas, ferro, ferritina, e só a vitamina D veio baixa.
Só que ela também pediu para repetir o ecocardiograma. E esse cardiograma é que foi a surpresa. No dia que eu fui fazer o exame, eu fiz em um lugar diferente, porque eu sempre fazia com um médico que trabalhava no próprio consultório da doutora Lilian, mas ele se aposentou. Então eu fui fazer num laboratório grande mesmo, né? No Delboni. E esse exame demorou muito, eu já fiquei desconfiada que tinha alguma coisa errada. O médico insistia muito, assim, repetia, ele me questionou várias coisas, se eu tinha febre reumática, se eu... fazia várias perguntas, né? E ele repetia os mesmos trechos do exame várias e várias vezes. Inclusive ele falava, tô acabando, Daniela. E daí ele voltava, ele falava assim, não, só mais um pouquinho, vira pra cá de novo. E repetia o exame. Eu não tive nem coragem de perguntar pra ele, porque eu já sabia que tinha alguma coisa errada. No dia seguinte, eu peguei o resultado desse ecocardiograma e me assustei. Porque a minha insuficiência da válvula mitral, que era leve, estava importante, que é o grau mais máximo, né? E eu ainda estava ali uma insuficiência, uma hipertensão pulmonar. E eu fiquei bem assustada, muito preocupada, e tentei marcar a consulta com ela o mais rápido possível. Nem tinha consulta pra semana, aí eu falei pro rapaz, meu exame deu muito alterado, eu tô assustada, eu preciso passar com ela. Ele falou, o que eu posso fazer é que você passe amanhã às 9. Eu fui, né, nessa consulta, e ela falou, que foi uma piora muito grande em pouco tempo. E eu tinha feito outro exame 1 ano atrás. E de 1 ano pra cá, assim, meu coração cresceu muito. A força de ejeção, né, que eles falam, que eles verificam nesse exame, também alterou, além de ter surgido essa hipertensão pulmonar, que é uma coisa muito grave, né, muito preocupante. E aí ela me encaminhou para um cirurgião cardiovascular. E que dificuldade, gente. Meu convênio é Sul-América. Mas não foi muita questão do convênio, não, que eu tive problema. Foi dos hospitais. Eu resolvi, falei, não, eu acho que eu quero passar num hospital que seja especialista em coração. Aí eu tentei marcar no INCOR e no HCOR. Primeiro, a minha primeira opção era INCOR. Aí eu liguei lá, marquei uma consulta e no dia seguinte eles me desmarcaram essa consulta. Aí eu já fiquei meio angustiada e fui marcar no HCOR. No HCOR, vou falar para vocês, eu acho que foram 5 vezes que eles desmarcaram essa consulta. E eu ansiosa ali, né, querendo ver qual que seria o segmento, né, o que o cirurgião cardíaco ia falar para mim que eu teria que fazer. Se eu teria que mexer nessa válvula, se eu teria que trocar, se seria possível consertar, o que ia ser, e a consulta não saía. Mas olha, eu acho que Deus providencia as coisas e na hora certa deu certo de passar nessa consulta. E eu acabei que marquei de novo uma consulta no INCOR, foi desmarcada, marquei outra, foi desmarcada, e minha angústia só aumentando, né? Até que eu liguei, tinham desmarcado, eu falei, quer saber, desisto, vou procurar em outro lugar. Eu ficava super chateada, eu chorava, porque eu estava ansiosa, né, querendo resolver esse problema, ver qual que ia ser a solução, se teria solução. E nesse último dia que desmarcaram a consulta do INCOR, passou algumas horas, a moça falou, eu tenho vaga para tal dia, tipo, muitos dias depois, pro dia 13, acho, de maio.
E eu falei, ah, não precisa marcar, não precisa marcar, não quis. Mas aí aí chegou a tarde, assim, isso era de manhã, chegou a tarde, eu falei, não, eu vou ligar lá pra lá uma última vez e ver que vaga que tem. Vou deixar marcada, se eu não conseguir em outro lugar, eu espero, né? E aí ela falou assim, olha, teve uma desistência pra amanhã, com o doutor Domingos. Como que é o nome dele mesmo? Domingos Lourenço. Domingos Lourenço. E aí eu falei, ah, tá, pode marcar. Era para as 2 da tarde. E aí, essa consulta, enfim, deu certo. E no próximo vídeo eu vou contar para vocês como foi a consulta com o cirurgião e o que ele falou para mim.